Salve, salve galera do canal, André Mexicano na área para trazer mais um vídeo mostrando para você como é que tá o Campeonato Brasileiro da Série B. Enfim, tivemos alguns jogos que ajudaram muito o Ceará, o Juventude empatou, o Vila Nova perdeu, o próprio Sport perdeu. O Sport, por que você tá vibrando se o Atlético Goianiense ganhou? Porque o Sport é um dos favoritos, tá certo? Vou falar para você o seguinte, hoje às 15h30 tem Ceará, Mirassol. E Ceará, o mando de campo é do Mirassol pela Bandeirantes. Então às 15h20 já eu acho que já deve estar com imagens diretas, né? Um abraço pro Camarão, Bruno Camarão, que é um grande alvinegro, tá certo? Que faz parte lá da Bandeirantes. Enfim, o outro jogo, o último jogo da rodada é o Sport Clube Vitória e o Novo Horizontino. E aí eu quero trazer para vocês no programa de hoje, tá bom? No programa de hoje eu quero colocar a tabela mostrando como é que tá o rendimento dos times depois desse... Começa um novo campeonato, né, mexicano? Começa um novo campeonato, como você sempre frisa, porque abriu a janela de transferência. E aí o que acontece? Os grandes times perdem grandes jogadores que estão, né? Os grandes times da Série A perdem jogadores que vão embora, né? Os da Série A vão atrás dos jogadores da Série B, a lógica é essa, e a gente poderia ir atrás dos jogadores da Série C, aqueles que estão rendendo muito, eu vejo desta maneira. E eu vou trazer para vocês, torcedor, né? Torcedor do Ceará, do Fortaleza, que invade meu canal, a torcida do esporte, enfim. Vou trazer para vocês como é que está os últimos 3 jogos na tabela ali, até chegar no Ceará, tá certo? O Ceará que vai ter o Mirassol nesse domingo. Na quarta-feira a gente joga contra o líder do campeonato, o Vila Nova. Depois a gente joga ao derradeiro jogo contra o Juventude. Seria de fundamental importância para as pretensões de todos lá do grupo do Ceará, né? As 3 vitórias. Porque são 3 jogos diretos, né? E aí a gente poderia somar. O Ceará hoje que está com 24 pontos e a 27 e a 30 e pode terminar o primeiro turno com 33 pontos. Seria muito bom, né? Vamos começar aqui pelo Vila Nova. O Vila Nova que tomou um ataque, né? Perdeu de 1-0. E aí o que acontece? Os 3 últimos jogos do Vila Nova. Aqui, estude a tabela aqui comigo. Ele empatou, ele venceu e ele perdeu ontem. Então o que acontece? Ele de 9 pontos ganhou 4 pontos, uma vitória e um empate. O Criciúma está melhor do que o Vila Nova, olha aí, ó. O Criciúma, dos 3 últimos jogos, ele ganhou 2 e empatou 1. Então a gente tem que ficar de zoião no Criciúma. O Criciúma que está subindo vertiginosamente. O terceiro lugar é o Sport Clube do Recife. É um dos times que querem chegar, querem também ser campeões da Série B. E por que não? Eles estão, imaginem só, de 9 pontos, o clube do Sport ganhou apenas 1. É por isso que a torcida lá tá louca com o time do Sport caindo de rendimento, falando até mal do Anderson Moreira e algumas peças, né? Olha o quarto lugar, o Novo Horizontino. O Novo Horizontino, idem, igual o Sport. Se o Sport perdeu, empatou e perdeu, o Novo Horizontino perdeu e empatou. De 9 pontos também só ganhou 1. Então quer dizer o que, mexicano? Desse terceiro e quarto lugar, se eles não abrirem no olho, eu não vejo até o Vitória não, que é o quinto lugar não, mas eu vejo mais o Juventude, já vou estudar a tabela com vocês, o Mirassol também, que não tá essas coisas todas, né? O Guarani, o Atlético Goianiense, sempre tá somando. Lá vou chegar, ó. O quinto lugar é o Sport Clube do Recife, estudem aí comigo. De 9 pontos disputados, o Sport Clube do Vitória, né? De 9 pontos disputados, o quinto lugar, ele venceu e ele perdeu. Quer dizer o quê? De 9 pontos ele conseguiu 3. O aproveitamento muito baixo. O sexto lugar que eu falei, que é mais fácil o Juventude chegar do que esses 4 que estão acima dele, né? Do que esses 3 que estão acima dele descerem, né? E ele tomar a vaga de um dos 3, porque ele está com 1 vitória e 2 empates. São 5 pontos de 9 disputados. Você veja aí, né? Que tem time de 9 pontos disputados, ganhou 1. Isso quer dizer o Novo Horizontino e o próprio Sport. E o time do Juventude, de 9 pontos, ele ganhou 5 pontos, né? Tem uma diferença grande, ele está somando. O nosso adversário de hoje, o Mirassol. O Mirassol tem 2 derrotas e 1 empate. Quer dizer, de 9 pontos, o Mirassol ganhou 1.
Ai, mexicano, pelo amor de Deus, o Ceará é o levanta defunto. Ai, meu Deus do céu, eu também fico com a barba. Tem o cavanhaque, tô tão lindo, não. Se tu gosta do mexicano, deixa o like aí, deixa aqui nos comentários. Rapaz, eu fico temeroso. O Ceará teve a semana inteira para treinar, né? Que o Guto Ferreira faça esse time ganhar esse jogo lá dentro, que é de fundamental importância. Se eu não me engano, o time do Mirassol é o time que jogou, que tem um jogador que é ex-Flamengo no meu campo ali, sabe? Então é pra gente afundar esse Mirassol e galgar olhando pra cima. Galgar olhando pra cima, certo? Vou chegar agora no time do Guarani. A famosa, né, galera do Índio, lá do Campinas. Um abraço pra todo campineiro aí, de Campinas, né? Eu gosto da cidade de Campinas, morei lá 4 anos, né? O Guarani, que é o rival da Macaquita, né? A nega véia. O Guarani, de 9 pontos disputados, ele perdeu, ele venceu e ele empatou. Ele ganhou 4 pontos de 9. O aproveitamento até melhor do que uns que estão lá em cima, né? O 9º lugar é o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, ele conseguiu 5 pontos. Empatou e venceu. Olha o Atlético Goianiense aí, como está melhor do que alguns que estão lá em cima, né? Em 10º é a nossa posição, o Ceará. O Ceará vem de um empate, uma derrota que a gente perdeu para o Sport e vem agora da vitória de 3-0 para cima do Botafogo de Ribeirão Preto. Então, de 9 pontos, estamos com 4 pontos ganhos. Então, é de total, como é que se diz, crescimento do Ceará, é de total responsabilidade do Ceará ter que vencer esse jogo, ter que somar pontos, porque foram muitos pontos perdidos por causa dessa diretoria fraca. A diretoria é fraca, diretores de futebol são fracos, foram contratar o Barroca com mais empate e derrota, e aí, não, mas mexicano, o Barroca ganhou alguns jogos fora, mas dentro de casa só perdeu. De 12 pontos não ganhou nenhum. A verdade é essa. Então a gente está ainda órfão daqueles pontos que foram perdidos pelo Barroca, sabe? E ele não tinha o time na mão, e a gente andou para trás com o Barroca, Eduardo Barroca. E a culpa é daqueles que fazem o Ceará Sporting Clube. Já falei em contratações para mim, a única que prestou até agora foi o Bissoli. Bissoli eu vejo com condições de passar 2, 3 anos dentro do Ceará, brigando por espaço, enfim. Mas Sidney, não acredito muito no Sidney. Orejuela, também não. É Paulo Ricardo, se eu não me engano, ainda vou ver ainda. Falaram algumas coisas boas, algumas coisas negativas do Paulo Ricardo. Não sabe marcar, apoia bem, mas não sabe marcar, sabe? Mas deve ser melhor do que Barcelos, né? Enfim, é apenas o olhar de um torcedor que não quer passar pano para a sua torcida. Então vamos ficar de olho como é que vai entrar o time do Guto Ferreira, a dupla de zaga, as laterais, a volância, enfim. Porque no meio eu acho que vem Chay, vem o Janderson, vem o Eric e na frente o Nicolas. Esse é o time que eu acho que ele vai colocar. E o time que você colocaria, mexicano? Eu colocaria Varley, a dupla de zagas que eu nunca esqueço de falar. É o Léo Santos e o David Ricardo. Pela esquerda, o Formiga, né? Colocaria o Kaique e colocaria o Zé Ricardo ao lado dele. E na frente é o mesmo time. Um forte abraço, fiquem com Deus, deixa o like, fortalece, deixa aqui no comentário. E hoje a gente tem o pós-jogo depois, se Deus quiser, um pós-jogo de vitória, um pós-jogo de esperança cada vez mais, aumentando com o Guto Ferreira. Ou, Deus o livre, Deus o livre, Deus o livre. Um pós-jogo de derrota para o Mirassol, que eu não queria e não quero e jamais vou querer. Um forte abraço, fiquem com Deus e vai, Lozão!